Apenas recapitulando aqui, né, a terceira lei, ação e reação. Na última aula eu mostrei uma situação parecida com essa daqui, né, onde eu coloquei uma mesa aqui, um bloquinho em cima da mesa, né, e identifiquei quem eram as forças de ação e reação, quem que anula e quem que não anula, né. Então, as forças peso aqui são as forças gravitacionais aqui, não se anulam porque elas constituem par de ação e reação. Essas outras duas verdinhas aqui, ó, é normal, né? Não se anulam também, porque também constitui par de ação e reação. Então vamos olhar quais são as características, relembrando aí, das de azuis aqui, né? E as de verde aqui, ó. Todas elas têm a mesma direção, todas os pares têm sentidos contrários, né? O azul sentido contrário, verde azul sentido contrário. O mesmo módulo, todas aqui têm o mesmo módulo, independente dos pares aqui, azul e verde, né? E o mais importante, atuam em corpos diferentes, né? As duas coisas mais importantes, né? Então são 5: direção, sentido e módulo, e as outras duas últimas importantíssimas, corpos diferentes, né? Enquanto uma força peso, essa daqui de cima, está atuando no bloco, a reação dela está aqui no centro do planeta. A outra seria, né, a força normal, a ação está aqui na mesa, a resposta está aqui no bloco, né? Então você coloca o bloco sobre a mesa, ele imprime uma força na mesa, que é essa daqui de baixo, que é normal, e aí há uma resposta sobre o bloco. Então essas duas aqui são ação e reação. Nunca se cancelam. Agora, essas outras duas aqui, tudo bem, você pode olhar e falar, mas uma é peso, outra é normal, eu sei que não é ação e reação, né? Mas vai aparecer tudo F para você lá, depois você vai ter que identificar. Então, essas duas aqui, ó, elas se anulam, né? Elas são iguais e elas atuam no mesmo corpo, né? Então, esse foi o último exemplo que eu passei na aula. E aí eu, né, coloquei um teto hipotético aqui, meu planetinha aqui embaixo. Olha que continua a minha força gravitacional, lógico, eu só eliminei o contato com a superfície, né? E agora eu coloquei ela no teto. Então, no lugar de força normal, eu tenho tensão, beleza? Eu tenho força-tensão aqui. Então, eu faço uma força no teto, que é essa daqui, né, puxando o teto para baixo, né, porque o bloco está sendo puxado para baixo. Aí o teto responde com uma força contrária atuando sobre o bloco. Então, essa primeira aqui de cima é bloco atuando no teto, e essa daqui de baixo é o contrário, é teto atuando no bloco. Beleza? Tudo tranquilo? Beleza, então. E vamos dar sequência, então, né? Eu tenho um assuntozinho aqui que é roldanas ou polias, ok? Tá? Roldanas ou polias. Eu tenho dois tipos de roldanas fixas e roldanas móveis, tá? Roldana fixa, né? Depois eu vou resolver um exercíciozinho sobre ela aí. Só para na versão de vocês, então tá. Então, roldanas polias e roldanas. Polia fixa ou roldana fixa, eu gosto de pensar nela seguinte: ela é só por comodidade. Eu tenho que segurar um bloco aqui, aí eu amarro uma cordinha no bloco, passo ele pela roldana, não há divisão nenhuma. Toda a força, 100% da força peso aqui, ó, né, está sendo transmitida, né, tracionada aqui no fio. E quem está do lado de cá tem que fazer exatamente a mesma força, né? Força peso é igualzinho a força normal, a força peso é igualzinho a força tensão aqui, né? Colocou F, mas é a tensão. Então é uma questão de comodidade. Eu tô puxando um balde, eu não quero ficar na beira do prédio, eu vou lá e coloco uma roldana como essa daqui, tá? Ela não alivia em absolutamente nada. Agora, a roldana móvel, né? Essa roldana móvel aqui não. Olha a forma como ela foi colocada, associada. Sempre tem uma roldana fixa para ajudar. Então essa daqui é a fixa, a primeira que é a fixa, e essa segunda aqui, ó, ela só serve para dividir o peso. Então quando eu ponho um bloco aqui embaixo, ó, o que ele faz? Ele exerce uma força no meio da minha roldana aqui para baixo. Aí a roldana tem, como ela é móvel, ela tem duas opções. Uma, dividir a força e jogar metade
aqui para o lado, onde vai atuar lá no teto, lá em cima. Ótimo, é como se tivesse literalmente uma pessoa aqui para te ajudar, com a metade da força, e a outra metade ela passa para frente. Se tivesse uma outra rodana fixa aqui, seria bacana que ela dividiria ainda mais a força. Mas como é fixa, ela só transfere para o outro lado. Então essa forçazinha no final aqui, como só tem uma rodana móvel, ela é a metade da força peso aqui, ó. Beleza? Para quem ama a fórmula, né, tem uma fórmulazinha para esse tipo de cálculo, né? Mas eu prefiro pensar que ninguém vai colocar mais do que 3, 4 rodanas. Então é uma coisa fácil você resolver raciocinando aí. Então eu tenho duas móveis agora e uma fixa só. Eu sempre tem que finalizar com uma fixa, que ela só serve para direcionar a força aqui. Então a primeira dividiu pela metade, tá? Deixa eu colocar isso aqui numa. Deixa eu escrever um tiquinho. Bem simples, só para não passar batido. Então imagina que eu tenho essa rodada, vou chutar aqui, sei lá, 100 newtons. Então eu tenho 100 newtons aqui embaixo. Essa primeira rodana vai dividir a força, vai jogar 50 newtons aqui para cima e 50 newtons para a próxima rodana, né? Então essa força peso vai ser dividida em uma força aqui para cima, tá aí, uma outra força aqui para a próxima rodana de mesmo módulo, e essa rodana também é fixa, então ela vai dividir também. Então ela vai jogar 25 aqui em cima. Então vai surgir uma forcinha bem menor aqui de 25, né? Vou chamar de força 2, né? Isso aqui fica sendo minha forcinha 1. O outro 25 passa para a próxima aqui, ó, que não faz nada além de direcionar apenas. Então finalizo aqui com 25 newtons. Para quem gosta de fazer conta, tem aqui, ó, fórmula, quer dizer, tem a força peso que você atuou aqui. Basta você dividir ela por 2 e contar o número de rodanas móveis, né? No caso aqui seria 100 dividido por 2 elevado a 2, porque são duas móveis, né? A última aqui não conta. Então seria o 100 dividido por 4, né? Os 25 lá que eu fui dividindo aqui. Eu acho bem mais fácil fazendo isso aqui, tá? Aí você vai representando as forças aqui no final, tanto que se ele me perguntar aqui qual que é a força que está atuando em A ou qual que é a força que está atuando em B, tá fácil de responder, né? E a força final aqui 25, beleza? Tranquilo assim, né? Aí qualquer coisa é só vocês me interromperem aí. Bem, continuando, então tá aí minha rodana. Plano inclinado eu vou deixar para daqui a pouquinho, tá? Que aqui tem que decompor. Eu acho que só ficar explicando esse emaranhado de forças aqui fica muito abstrato, tá? Vou pegar um papel milimetradozinho aqui e vou decompor, tá? As questões são bem teóricas. Se você abrir o livro de vocês aí, basta uma explicaçãozinha desse slide que você resolve, tá? Não tem ninguém pedindo para você fazer o cálculo mesmo, tá? É, fazer muito cálculo não, tá só pedindo só para identificar quais são as forças que existem numa situação como essa daqui, tá ok? Então, isso aí eu explico rapidinho, mas eu prefiro explicar ao vivo, né? Mas antes de falar de atrito, então, eu vou falar justamente, vou decompor e mostrar o plano inclinado aqui. Eu vou fazer um pouco diferente, eu vou pensar na no estilo de exercício que está sendo cobrado aí no livro de vocês, tá? Não vou me exceder, não. Tá? Então tá aí. Eu vou tirar um bocado de coisa aqui. Eu mesmo quero fazer o cálculo. Ah, desisti de tudo. Então vou colocar meu plano inclinado aqui rapidinho. Só para identificar mesmo as forças aqui.
botar um bloquinho aqui. Então tá aí meu bloco. Meu bloco inclinado aí. Então, tá aí praticamente 30 graus de inclinação. Aí eu vou ficar na teoria aqui. Não vou morrer de fazer conta não. E aí eu vou decompor isso aí. Bem, antes de decompor, eu preciso me orientar, ok? Eu preciso de uma orientação, porque como o meu plano está inclinado aqui, eu preciso de uma orientação para... Por que eu preciso de uma orientação, né? Primeiro vamos falar por que eu preciso de uma orientação. Então se eu for olhar quais são as forças que atuam aqui, a primeira coisa que eu vou desenhar é a força peso, forcinha aqui para baixo, né? Vai ficar torto assim, né? Que é a força peso. Então tá aí. Outra força que atua sobre esse sistema aqui, eu posso pensar, que até impede de descer aqui, vou começar a falar de atrito. Tem que ter uma força contrária aqui para impedi-lo de descer. Só pode ser o atrito, tá? Uma força contrária aqui de interação com o chão, tá? Que mais? Há uma tendência disso aqui descer, por isso que meu atrito, né? É uma tendência de movimento aqui, tá? Por isso que tem um atrito em sentido contrário. Outra força que está atuando aqui é a de superfície, né? Que eu estou pressionando a superfície para baixo, é a normal, né? Então as forças que eu tenho atuando são essas aqui. Nenhuma coincide com a direção da outra. Cada uma numa direção diferente, né? Então como que eu faço para calcular, né, essas três forças aqui, né? Bem, eu tenho que me orientar de acordo com o plano cartesiano. Então eu vou imaginar uma reta aqui, tá? Deixa eu melhorar essa reta bastante aqui, tá? Vou imaginar uma reta bem fraquinha aqui, tá? Não tanto. Então tem uma retazinha ali que vai ser meu y, tá? E vou imaginar uma outra reta aqui na mesma direção do movimento, que vai ser meu x, tá? Então na mesma direção do movimento aqui, que vai ser minha direção x. Então tá aí. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sempre me oriento de acordo com o plano cartesiano. Então tá aqui minhas direções x e y. O bom da minha normal, né, é que ela já está na direção que eu escolhi para trabalhar, que é uma direção perpendicular aí. O problema é que na outra direção eu só tenho o atrito. Beleza, tá ótimo. Então eu vou decompor a força peso, que é a única que não se encontra em nenhuma das duas. Decompor significa projetar. E eu tenho como projetar a força peso, né, tanto na direção y, formando aqui, então, uma força, não, uma parte da força peso, tá aqui, ó, que eu vou chamar de PY, tá ok? E tem como eu decompor, né, ou seja, projetar na direção X. E se eu fizer isso, eu vou achar a parte ou componente da força peso na direção X aqui, que eu vou chamar de P de X. Vou ser bem teórico aqui, é só para relembrar isso aqui mesmo. Beleza. Eu tenho um ângulozinho aqui, tá? Se você for voltar aqui rapidinho, quando eu virei o bloco aqui, deu praticamente 30 graus de inclinação, né? E aí eu tenho que identificar esse 30 tá na onde, né? Se eu for pensar no triângulo grandão, né, imaginar que eu vou fechar isso aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Se eu for fechar isso aí eu já fica fácil de comparar, né? Então, eu tenho 30 aqui e esse outro, eu vou comparar esse triângulo grandão aqui, ó, tá? Para não falar que eu tirei do nada,
com esse outro pequenininho aqui. Que outro pequenininho? Bem, posso comparar com esse daqui, ó. Minha força normal não tá bonitinha aqui, né? Vertical não, mas vocês vão me ajudar aí. Vai imaginar que ela tá descendo aqui vertical bonitinho. Então, se você comparar o grandão aqui, ó, 30, 90, aqui vai ser 60, 60 graus. Aí, se você comparar com esse outro triângulo aqui, ó, que formou aqui, ó, você vai ter 30, 90. Então, do lado de cá vai ter um 60. Então, o que me interessa, na verdade, é esse aqui, ó. Só para não parecer que eu tirei do nada aí, esse ângulo que está aqui embaixo, ele sempre vai estar aqui, ó, na direção, encostado no Y. Tá ok? Sempre encostado no Y. Eu não quero que ninguém decore fórmula, então é melhor você lembrar que o ângulo que está aqui está sempre junto com o Y, na direção Y aqui, ó. Que aí fica fácil de calcular os componentes, né, os pedaços da força-peso aqui, ó. Então, vou começar justamente por Y. Y é um pedaço, né, uma parte da força-peso. Né? Que parte? A parte que confere é o que está grudado no ângulo aqui, ó, que vai ser, então, o cosseno adjacente ao ângulo. Né? Vai ser cosseno de 30. E o PY é o que sobrou, né? PX, perdão. O PX vai ser a parte que está oposta ao ângulo de 30, ou seja, vai ser a parte então de seno, ok? Vai ser a parte de seno, tá ok? Deixa eu parar só um segundo. Essas são as componentes da força-peso, beleza? Se for necessário fazer conta, ele vai ter que me fornecer os valores de seno e cosseno aqui, tá ok? Bem, a outra questão importante aqui é identificar as forças. Antes eu não tinha como identificar ninguém, comparar ninguém com ninguém, porque estava normal numa direção, né? A força de atrito em outra, perpendicular, como que eu comparo, que eu falo, né? Que eu comparo essas duas, e havia uma força que não estava na direção de nenhuma das duas, né? Aqui para baixo, aqui, montando para o centro da Terra, que era a força-peso. Então, ninguém na direção de ninguém. Agora, eu quebrei a força-peso em duas que se encontram nas direções das outras duas. Por exemplo, o P de X aqui está na mesma direção do atrito. E como eu falei na última aula, né, no conceito de equilíbrio, olha só, eu estou na aplicação da segunda e terceira lei e estou falando do conceito de equilíbrio lá da inércia, né? Então foi o que eu falei na aula anterior, tá ok? Inércia foi a noção de equilíbrio de inércia, ou seja, se eu somar todas as forças, né, que é o mesmo que falar o seguinte, se a força resultante for igual a zero, é a condição mais importante que nós temos aqui, o corpo está em equilíbrio. E o único jeito dessa força ser igual a zero é o quê? O P de x em módulo, né? O P de x em módulo ser igual a o atrito em módulo. Em módulo porque tem a mesma direção, mas o sentido é contrário. Então, isso aqui é a consequência dessa força resultante igual a zero. E sobrou a força PY, tá ok? Para ser igual à força normal, que é a única que está na mesma direção da normal. Então, o único jeito aqui, né, para atender essa condição de equilíbrio, né, é que as partes de B, do peso, né, as partes do peso, anule as outras duas forças, que é o atrito e a normal. Aí vocês vão observar aí que tem exercício de vocês aí na apostila que só quer que você identifique as forças que atuam. Eu vou chamar muita atenção para a seguinte coisa. E quem lembra aí do primeiro ano está vendo que eu estou sendo bem objetivo. Geralmente a gente vai lá no Beabá e fala de uma série de coisas. Eu estou sendo bem objetivo aqui para não me exceder e não extrapolar o que eles costumam cobrar. Eu quebrei a força-peso em duas. Então a gente tem que lembrar que a força-peso ela é vetorialmente, né, teoricamente,
a soma das suas partes. Beleza? Então, se alguém perguntar quais são as forças que atuam no corpo, né? Quais as forças, né? Você tem que pensar em forças que você consegue explicar a origem, né? Ou a perguntinha mais importante, né? Quando o assunto é força. Quem exerceu, até falei ontem, né? Quem exerceu a força F, tá? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, normal. Quem que exerceu a normal? Qual que é a origem da normal? É a superfície. Se não fosse superfície, em qualquer tipo de situação, superfície, eu não teria normal. Tá? Atrito, mesma coisa, mesma natureza, também é superfície. Também tá associada à superfície. Ok? Se não fosse a superfície, eu também não teria força de atrito. E a força peso é. Pode perguntar. E a força peso, tá? É uma força gravitacional, tá? Então vamos pensar aqui, gravidade, tá? Então, se alguém perguntar quais são as forças que atuam, são essas três aqui, ó. Ô, Carlos, mas tem mais alguma força além dessas três? Não, é essas três aqui. Ah, mas você não decompôs? Pois é. Ou você representa as três do jeitinho que está aqui, ou você não fala do peso e só representa as quatro. Como que ficaria? Você representaria da seguinte maneira. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Você já sabe que é só decompor, né? Só a gente decompor isso aqui. Então, como que ficaria? Ficaria ou você representa dessa forma aqui, ou você representa assim, ó, que é muito raro aparecer dessa forma aqui, mas se aparecer também não está errado, que seria uma parte da força X aqui, o atrito em sentido contrário, então está aqui o atrito em sentido contrário, tá? Estou só representando só as forças, tá? No meio aqui, como se fosse o bloco, né? O bloquinho aqui no meio. O P de Y, tá ok? O P de Y tá aqui, P de Y, e a normal. Qual que é a diferença dessa representação aqui para a anterior? Aqui eu não estou mostrando o peso propriamente aqui, eu estou mostrando as componentes. Então, ou eu desenho o sistema dessa forma, né? Ou eu desenho dessa daqui, ó, de baixo aqui. Ou eu mostro a força peso, ou eu mostro os dois pedaços dela, vamos dizer assim, grosseiramente, tá? Eu nunca represento, eu nunca venho aqui, ó, e tá com um pezinho aqui no meio, não, tá? E eu nunca menciono as três, porque não são três forças, na verdade, né? Na verdade é uma só, que é a força peso, né? Que eu posso quebrá-la em outras duas. Então, ou eu represento as outras duas, tá? Ou eu represento a força peso. Ou eu desenho a força peso, como está aqui, ó, gravidade, ou eu desenho as componentes dela. Então, em todo exercício teórico que aparecer, quais são as forças que atuam? Você pensa, quem que exerceu? Só existem três forças explicáveis aqui, né, que tem origem, que alguém exerceu, ok? Que podem ser representadas dessa forma ou dessa daqui. Eu acho que tá, se ninguém vai fazer uma Unicamp da vida, se ninguém vai fazer questões abertas, não vai passar disso aqui. Os primeiros exercícios propostos aí, vocês vão ver que tem, a gente vai resolver depois alguns, tem apenas essa cobrança aqui, ó, né, de você representar vetorialmente quais são as forças que estão atuando sobre o sistema. Tranquilos? Alguma dúvida, alguma perguntinha? Não vou fechar, não. Agora eu vou falar um pouquinho de atrito, tá ok? Para falar um pouquinho de atrito, tá? O que acontece? Fazer exatamente do jeito que está no livro aqui.
Quem quiser acompanhar é a questão... Não vou resolver a questão agora não, tá? Tem muita rodando aí, muito plano inclinado, tá? Gente, acabei de ver a questão aqui. Não tá calculando de ninguém aí, tá? Você pode observar. Então eu vi foi na teoria de vocês. Tô achando que eu vi no exercício, eu vi na teoria. Cara, acabei de ver isso aqui. Mas eu vi. O importante é se eu vi. Beleza, então vamos lá então. Eu vou fazer força. Um gráficozinho aqui de força em função de força. Tá? Eu achei interessante quando caiu a primeira vez. O pessoal achou estranho que... Mas como é que você faz um gráfico de força, tá? Em função de força. Mas vai ser força de atrito, tá? Em função de força, só que é a força que eu vou aplicar no bloco, tá? Então é força aplicada. Mas essa força, essa situação, quando eles perguntaram a primeira vez, muita gente foi mal, porque não estava acostumado a pensar fora da caixa, nem pensar num gráfico de força em função de força. Bem, quando eu vou falar de atrito sobre um corpo, vamos pensar na inércia. Inércia é uma das leis que, na minha opinião, quase não dão importância na inércia, tá? E é uma das mais importantes porque ela traz uma série de coisas, tá? Traz o conceito de equilíbrio, né? É, fala de certa forma. Agora é como se eu estivesse tentando medir a inércia também, né? Tudo bem, eu sei que inércia está relacionada com a massa, né? Quanto maior a massa, maior a inércia. Porém, se eu for parar para pensar aqui, quando eu começar a puxar esse corpo aqui, ele não vai sair para qualquer forcinha que eu fizer aqui. Não é qualquer forcinha, tá? Vamos dar valores, né? Não é qualquer força que, se eu chegar aqui, tá? E exercer, sei lá, 10 quilogramas, naturalmente eu vou ter uma força-peso aí, né? Vou ter uma forcinha peso e, né, calculando a força-peso e massa vezes G, de 100 newtons, certo? Não precisava da setinha aqui não, porque eu coloquei o módulo dela. Mas se eu colocar aqui uma força-peso, vai ser uma força de 100 newtons. Aí o que eu percebo quando eu começo a puxar esse objeto é o seguinte: não é qualquer força que, se eu exercer, eu tiro ele daqui. Então vou lá, 10 newtons. Antes eu deveria ter feito, eu fico preocupado com o tempo ali que está quase esgotando, identificado quais são as forças que atuam aqui. Bem, primeiro, força-peso, não tem jeito, né? Tá aqui minha força-peso. A outra é minha força normal, que é eu estou interagindo com uma superfície e está surgindo aqui uma força de atrito, né? E eu quero medir essa força de atrito aqui, ó, que é o FAT. Aí eu observo que quando o zoom cortar aí, eu começo de onde paramos, tá? Quando eu exerço uma força de 10 newtons e eu não consigo vencer a inércia, não consigo vencer o atrito aqui, tá? E o objeto obviamente continua parado, aí eu vou para o meu gráfico, né? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Meu gráficozinho vai ser o quê? Fui lá, exerci 10, apliquei, tá vendo? Força aplicada, 10 newtons e ele não saiu do lugar, tá certo? Eu já peguei a prática da canetinha, mas é minha prancheta que é a mais baratinha. Então não fica 100%. Aí eu vou lá e faço o seguinte: começo a mudar essa força aqui, ó. E vou aplicando uma força. Eu comecei no meio, eu termino. Opa. Eu vou aplicar uma força aqui maior. 20 newtons. Ok?
aí eu percebo que o objeto ainda não saiu do lugar. Então, meu gráfico sobe mais um pouquinho aqui. Apliquei uma força de 20 newtons. E se o meu bloco não saiu do lugar, é porque o atrito também é de 20. Mas aí o que acontece? A partir de 21, ele já sai do lugar. Então, na próxima força que você exercer aqui, ele já sai do lugar. Então, significa o quê? E quando ele sai do lugar, fica mais fácil. Todo objeto que você vai empurrar, a gente percebe isso. Né? Ele, até eu vencer a inércia, eu sinto uma certa dificuldade. Depois que eu consigo vencer a inércia e ele entra em movimento, é como se a força de atrito caísse, tá? Caísse, diminuísse. Então ela diminui e continua aqui, constante. Aí eu posso morrer de fazer força, perdão, que a força de atrito sempre vai ser a mesma. Então parece que eu tenho dois tipos de atrito. Eu tenho um atrito, né? Inclusive esse aqui é o atrito máximo, ok? E depois eu tenho um segundo atrito aqui, ó, que já é um valor inferior, né, e constante. Porque o primeiro atrito, vamos dizer assim, ele é variável. Ele depende se você consegue vencer, tirar o bloco do lugar, certo? Então, eu percebi que eu tenho dois tipos de atrito. Um que é depois do movimento, que é o antes do movimento, que é estático, está parado. Né? Eu percebi que ele é maior do que o cinético, né? Quando ele entra em movimento. Então, esse aqui é o meu atrito cinético e o outro é o meu atrito estático. Então, eu percebi que tem uma diferença entre esses atritos. Cinético, ok? E, então vamos lá. Minha última falazinha, tá? Era sobre que eu percebi que a força de atrito que varia é até eu vencer a inércia. Depois que eu venço a inércia, por algum motivo, a força diminui. A força de oposição, a força de atrito diminui. Então eu fui obrigado a concluir que tinha duas forças de atrito. Uma estática, que era maior, que é variável, que atinge um valor máximo aqui olhando para o gráfico, né? Mas tem uma outra depois que o corpo entra em movimento, que eu fui obrigado então a chamar de cinético. Então tá aí, é meu atrito cinético. E esse outro cara aqui é o meu atrito estático, né? Que era enquanto estava em repouso. Então esse aqui é o meu estático. Bem, aí do que depende, afinal de contas, esse atrito? Né? Ele depende do quê? Bem, a superfície, se ela é mais rugosa, se ela é lisa, né? Então dependendo se ela está bem polida, se alguém encerou aqui para ficar bem escorregadia, enfim, depende da superfície. As forças que dependem de superfície, tá? Além do atrito, né, que eu estou tentando definir ele. Opa, superfície, tá? As forças que dependem de superfície é o atrito e a normal, né? Mas eu estou tentando definir é justamente o atrito. Então, a força que me interessa aqui é normal. Por que é normal? Porque normal é diferente de peso, tá? Normal é diferente de peso. Tá? Por que é diferente de peso? Tá bom que eu não apaguei aqui não. É diferente de peso pelo seguinte, quando eu estava aqui discutindo meu plano inclinado e decompondo força para lá e para cá, eu cheguei à conclusão que a minha normal, ela não era, tá aqui, ó, a minha normal não era exatamente igual ao peso, era igual a uma parte do peso, uma componente do peso. Então, dependendo da situação, igual aqui mesmo está um plano inclinado, né, a normal ela varia. Então, ela não é necessariamente igual ao peso, né? Então, partindo da ideia de que ela não é igual ao peso, certo? Tem trocentas janelas abertas aqui. Aí eu vou pensar em normal, tá? Eu vou pensar em normal em vez de pensar em peso, tá ok? Então esse meu atrito aqui, ele é uma força que depende muito da interação com a superfície, porque normal é interação com a superfície. Inclusive essa minha força de atrito,
ela é proporcional à minha normal, né? Quanto mais eu pressiono a superfície, maior é o atrito e mais eu vou comprimir a superfície, mais força de atrito eu vou ter. E outra coisa que essa força de atrito também depende, né? Ela depende, né, da superfície. Então eu sou obrigado a definir uma grandeza, né? E essa grandeza ela está associada, é o que eu chamo de meu coeficiente de atrito. Meu coeficiente de atrito. Meu coeficiente de atrito. E se eu tenho, vou até colocar aqui, e se eu tenho atritos diferentes, então quer dizer que por algum motivo, quem que, na verdade, olha, bem, a conexão caiu no meio da aula aqui, mas eu continuar gravando aqui, né? Qualquer coisa, não vamos perder tudo, né? Bem, até retornarmos. Então tá aí. Então fui obrigado a descobrir que há um coeficiente diferente, eu ia até destacá-lo aqui. Então, por que há um coeficiente diferente? Eu estou deduzindo aqui que a minha força de atrito, então vou deduzir, né? Que minha força de atrito, ela, como ela é proporcional a essas duas grandezas aí, eu não pensei em nada aqui que poderia ser mais alguma coisa que influenciaria aqui? Não, né? Se eu estou interagindo com a superfície, então depende do quanto eu exerço força sobre ela e o quanto ela é áspera ou as características da minha superfície, beleza? Então tá aí, ó. Essa daqui é a minha força de atrito. A normal, ela é igual para as duas situações, porque ela, nesse caso específico aqui, a normal é igual peso, tá? Nesse caso aqui que não é plano inclinado, como eu mostrei a imagem anterior lá, né? Em módulo, né? Em módulo, elas são iguais. Se fosse um plano inclinado, ela não seria, tá? Eu mostrei o plano inclinado só para mostrar aqui. Entre decidir, né? Entre decidir, depende do que a minha força de atrito. É melhor eu pegar a normal, porque a normal é com certeza o quanto eu estou interagindo com a superfície, né? Porque tem situações que ela é diferente do peso. Então, como a minha força de atrito não é uma força gravitacional, é uma força de origem de superfície, então eu vou pegar a normal. Foi só para justificar isso aí, tá, galera? Então, continuando, o que eu fiz? Eu deduzi a minha fórmulazinha de atrito, então, que depende da normal e do coeficiente, e fui obrigado que, já que a normal não muda, quem vai mudar é o coeficiente. Então, vou concluir que, além da minha força de atrito ser maior que o coeficiente, perdão, minha força de atrito estática ser maior do que minha força de atrito cinética, consequentemente, o coeficiente estático é maior que o coeficiente cinético. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Aí, aqui eu consegui deduzir. Então vamos calcular aqui, supor valores aqui, fazer um cálculozinho só para fechar mesmo. Então, que aqui é a teoria que envolve o atrito é justamente essa daqui, ok? Então, só para fazer uma continha aqui, vamos pensar, já que tem dois coeficientes diferentes, vamos pensar o seguinte, que o coeficiente estático, né? Ele vai ser, vou supor um valor aqui 0,2 e o cinético vai ser menor, 0,10. Aí, o que vai acontecer? Como que eu faço para calcular meu atrito? Meu atrito estático, até mesmo que eu tenho que saber se eu vou, em que momento que eu vou vencê-lo, né? Que eu vou conseguir fazer o objeto entrar em movimento. Vai ser anormal, né? Que é igual ao peso, que é 100, vezes o coeficiente, que é 0,2. Então, o atrito estático aqui, ó, ele vai ser 20 newtons. Isso significa que até esse aqui é o valor do atrito, do atrito máximo, ok? Máximo. Que foi esse valor aqui, ó, justamente esse valor aqui, ok? Tudo bem? Então, deixa eu só, né? Então, trecho 1 aqui que eu coloquei, né?
ele é um trecho onde o cara está em repouso. Eu ainda, né, nesse momento aqui, lembrando aí, eu ainda não havia vencido a inércia. E o trecho 2, que vai ser esse cara aqui, ó, já é uma situação de movimento. Vou colocar aqui movimento. Tá? Já é uma situação de movimento. Então, eu cheguei à conclusão que tem atritos diferentes e supus valores aqui. Ó. Coloquei que vou considerar que o atrito estático é 0,2 e vou considerar que o atrito cinético é 0,1. Tranquilos? Beleza. Ótimo. Então, eu vou lá e faço o cálculo desse atrito aqui. Então, vou calcular esse atrito aqui. Opa. Que era movimento. Vou calcular esse meu atrito, né? Só para confirmar ali o meu atrito. A minha normal é igual ao peso, então é 100 vezes o coeficiente aqui, que é 0,2. Então, a minha força de atrito, ok? Ela vai ser de 20 newtons. Tá aí minha força de atrito. Que força de atrito é essa? Né? Que força de atrito é essa? Eu vou renovar o link, gente, pra gente puxar mais uns 10 minutinhos, se for possível, aí, vocês colaborarem. Que aqui já tá dando que falta só 10 minutos, mal comer. Porque ficou contando o tempo, né? Eu que caí, né? Eu que desconectei. Então, o que que acontece? Tá aqui, força de atrito 20 newtons. Então eu venci esse 20 newtons bem aqui, ó, né? E depois disso, a minha força diminuiu. E realmente ela diminuiu. Aqui, ó. O meu atrito, minha interação com a superfície diminuiu. Então se eu calcular agora esse aqui é meu atrito estático, até eu conseguir vencer. Se eu calcular o meu atrito cinético, abreviando aqui, né? O meu atrito cinético, eu vou fazer a mesma coisa. Vai ser minha força normal, que é 100, só que vezes 0,1, né? Vai dar a metade aqui, ó, que foi o que eu vi lá no gráfico. Ó. Justamente caiu pela metade. Então, minha força, a partir dali, minha força, a força que eu preciso fazer, não é 20 mais. Depois que eu consigo vencer a inércia, gente, tá? Depois que eu conseguir vencer a inércia aqui, ó, e eu venci a Inés fazendo uma força de 20 alguma coisa, 21, por exemplo, venci. Começou a movimentar? Começou. Se começou a movimentar, então significa que o meu atrito diminuiu, caiu para 10. Agora, para manter o movimento, esse movimento ser uniforme, por exemplo, basta eu fazer uma força de 10 agora. Não preciso continuar fazendo uma força de 20. Se eu continuar fazendo uma força de 20, que é 10 a mais do que eu preciso, eu vou acelerar o sistema. Isso aqui vai ser um movimento acelerado. Se eu aproveitar que eu venci a inércia e cair, passar a aplicar uma força de 10, já que eu venci a inércia mesmo, aí o que acontece? Eu vou conseguir um movimento uniforme. Então vai depender do meu comportamento a partir daqui. Ó. Se eu continuar aplicando forças cada vez maiores, esse negócio vai ficar acelerando cada vez mais. Se eu aproveitar que eu venci a inércia e tentar fazer, né, ter menos esforço, aí eu vou fazer uma força de 10 e vou manter o movimento, vou manter a velocidade constante, vou manter o movimento constante. Beleza? Então, assim, com essa eu acabei falando sobre. Acabei caindo, eu caí lá na aplicação da segunda lei e falei sobre plano inclinado, bem teórico, e falei sobre atrito também, né? Falei um pouco sobre atrito aqui, cheguei a calcular e mostrar o gráficozinho, um dos gráficos mais importantes que eu tenho aí, beleza? Bem, como eu perdi aqui a conexão, deixa eu voltar aqui. Beleza, então eu fechei, tranquilos? Tudo beleza? Então não havendo nenhuma dúvida aqui, então, por favor, me interrompam. Eu vou prosseguir então, já que eu falei de atrito aqui,